Vamos começar a leitura do texto que foi trabalhado para atividade, né? Gentileza virou fraqueza. Ser gentil é um ato de rebeldia. Você sai às ruas, insiste, briga, luta para se manter gentil. O motorista quase te mata de susto, buzinando e te xingando, porque você usou a faixa de pedestres quando o sinal estava fechado para ele. Você posta um pensamento gentil nas redes sociais, apesar de ler dezenas de comentários xenofóbicos, homofóbicos, irônicos e maldosos sobre tudo e todos. Inclusive você. Afinal, você é obviamente o idiota gentil. Você se recusa a participar de uma daquelas conversas tolas de gente que fala mal de quem nunca viu na vida. Você entende que as pessoas nem sempre têm tempo ou disposição ou estão muito preocupadas consigo mesmos para reparar na sua tristeza. Você se mantém gentil com eles. Eles avançam o sinal e ferem você, porque sendo gentil você está sendo vulnerável. E é tão fácil obter em alguém frágil. Não há de hoje que a psicanálise, a filosofia e as religiões tratam da dicotomia entre o egoísmo da autopreservação e a gentileza do amor que liberta. Viram só, a dicotomia, dois caminhos diferentes, né? O egoísmo da autopreservação, seja você se autopreservar ou você ser gentil, né? E que esse amor liberta. Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobrevivem por mais tempo. Ou seja, altruístas são aquelas que se preocupam umas com as outras, né? Por serem mais capazes de manter a coesão. Pesquisadores da atualidade dizem, baseados em estudos, que gestos de gentileza liberam substâncias que proporcionam prazer e felicidade. Também a de Freud, para quem o prazer sexual e a gentileza seriam antagônicos. Aí eu penso, mas nas sociedades contemporâneas, tão moralmente liberais, isso ainda faz sentido? E se Freud não mais explica por que não somos gentis? E mais do que isso, por que louvamos a ausência de gentileza? Mas gentileza virou fraqueza. É preciso ser macho pacas para ser gentil nos dias de hoje. É que ela se posiciona, né? Que é preciso ser gentil e é preciso ser forte o bastante, né? Isso aqui é só uma expressão. Quer dizer, para você ser corajoso, você ser um homem, uma pessoa de verdade, né? Um homem é uma mulher de verdade, né? Só consigo associar a aversão à gentileza à profunda necessidade de ser ou de aparecer. Tá vendo? Olha, ela mesma se posiciona. Quer dizer, quando a pessoa tem aversão à gentileza, é contra a gentileza, é porque ele tem uma necessidade de quê? De ser ou de parecer ser alguma coisa. Parecer ser invencível e bem-sucedido. Aqui ela se posiciona contra essa falta de gentileza. Nossas fragilidades seriam uma vergonha social. Um empecilho à carreira ao acúmulo de dinheiro. O sucesso vira capa de revista. A gentileza pela gentileza não. E daí que cada uma das pessoas com a qual você cruza todos os dias carregue uma história única de dor e que esteja ali, sendo que deve ser a partir destas circunstâncias? Ser gentil com cada uma delas seria um gesto de compreensão da limitação alheia e, portanto, da nossa própria. Quem quer isso? Como disse William Shakespeare, o egoísmo unifica os insignificantes, né? Você ser egoísta, na verdade, só os egoístas se aceitam, né? Ou seja, um grupo de insignificantes. Mas e daí se ninguém descobrir e mapear nossas fraquezas? Não ter tempo para gentilezas é bonito. É justificável diante da eterna ambivalência. A ambivalência tem o mesmo significado de dicotomia, né? Quer dizer, dois caminhos a serem seguidos. Então, ambivalência humana. Queremos ser bons, mas temos medo. Tá vendo só duas ideias contrárias? Bom, não dizer bom dia significa que você é muito importante ou muito ocupado. Humilhar os que não concordam com suas ideias é coisa de gente forte e que está do lado certo. Como se houvesse um lado errado. Porque se nenhum de nós abrir a boca, ninguém vai reparar que no nosso modelo de felicidade tem alguém chorando ali no canto. Porque ser gentil abala a sua autonomia. Enfim, ser gentil está fora de moda. Estou sempre fora de moda, querendo falar de gentileza. Imaginem vocês.
Ou seja, ela mesma está dizendo, olha, eu tô fora de moda para esse povo mal educado, esse povo grosso, esse povo tosco. Eu estou fora de moda, né? Porque eu falo da gentileza. Imagine vocês. Quer dizer, esse ato de falar da gentileza, ela é o quê? Pura rebeldia. Sair por aí exibindo minhas vulnerabilidades e, em ato de pura desobediência civil, esperar alguma cumplicidade, ou seja, esperar que alguém seja gentil também. Aí ela coloca, deve ser a idade. Aí nós temos o 1. Qual a tese defendida por Ana Paula Padrão em seu artigo? Obviamente, ela se posiciona contra essa falta de gentileza, né? Ela fala de como as pessoas se portam hoje, mas ela se coloca dizendo o quê? Que a gentileza virou fraqueza nos dias atuais. Então, essa é a tese defendida por ela. Aí nós vemos aqui, quais argumentos são apresentados para comprovar essa tese? Ela diz que a gentileza hoje virou fraqueza nos dias atuais. Por quê? Porque as pessoas não querem ser gentis. Por quê? Porque eles têm a necessidade de parecer o quê? Invencíveis, né? Essa agressividade no trânsito também comprova essa falta de gentileza. Os comentários xenófobos, homofóbicos nas redes sociais também comprovam essa falta de gentileza. Então, esses argumentos eles servem para comprovar a tese defendida pela Ana Paula. 3. Com que finalidade são empregados os pontos de interrogação ao longo do artigo? Quer dizer, quando ela faz aquelas perguntas, né? Ela deseja realmente uma resposta? Não. Na verdade, essas perguntas que ela faz, esse ponto de interrogação que ela usa nas perguntas, são retóricas, perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? Pretendem fazer com que o leitor pense a respeito. É o mesmo que quando a sua mãe fala assim, nossa, já levantou? Quer dizer, ela tá com alguma dúvida que você já acordou e que você já levantou? Não. Ela querendo que você reflita sobre o horário que você levantou, não é isso? Então, é uma pergunta retórica. Mãe. Releia com atenção o quarto parágrafo. A articulista diz que entre pesquisadores atuais e Freud, as opiniões são contrárias. Explique. Quer dizer, o que tem de contrário? Hoje nós temos, alguns pesquisadores atuais defendem que gestos de gentileza liberam substâncias que proporcionam prazer e felicidade. E Freud acha que o prazer e o altruísmo, né, são antagônicos. Ele quer dizer, ou você obtém, né, prazer, ou você defende o ser humano, ou uma coisa ou outra. Ele diz que são inimigos, né? São ideias contrárias, são ideias antagônicas. Isso é o que o Freud diz. Mas percebamos que quando Freud viveu, ele não tinha, né, todos os aparatos científicos e tecnológicos para saber realmente como funciona o cérebro humano. Bem, mas sobre isso a gente falar que os pesquisadores hoje têm, né, mecanismos científicos e tecnológicos para descobrir o que é verdade ou não. A única coisa que a gente tem que se ater é a gente ser fiel ao texto, né? Então, a gente fazer essas observações não interessa ao texto. A não ser que fosse uma pergunta pessoal, mas nesse caso não é uma pergunta pessoal. Só quer saber em que ela diz, né, que entre os pesquisadores atuais e o Freud as opiniões são contrárias. Simplesmente isso, olha. Os pesquisadores atuais falam uma coisa e Freud falava outra. Só pediu isso, né? Então, a gente tem que seguir, a interpretação, o que realmente diz a questão, tá bom? Nós temos na 5 uma pergunta, né, relacionada a informações explícitas, ou seja, tá lá escrito no texto, é só procurar, ó. Segundo o texto, porque o motorista quase te mata de susto buzinando e xingando. De acordo com o texto, o motorista te xinga e quase te mata de susto porque você usou a faixa de pedestres quando o sinal estava fechado para ele. Olha só, no texto estava assim, o motorista quase te mata de susto, buzinando e te xingando, porque você usou a faixa de pedestres quando o sinal estava fechado para ele. Então, é explícito, tá aqui no texto, você não precisa pensar, tá escrito, é só ler. Na 6, você entende que as pessoas nem sempre têm tempo ou disposição ou estão muito preocupadas consigo mesmas, ou uma coisa ou outra, né? Então, os termos ou empregados no período anterior estabelecem qual tipo de relação? A alternância, quer dizer, ou à disposição, ou, né, estão muito preocupados consigo mesmos, ou uma coisa ou outra, então alternância. 7, no trecho, queremos ser bons, mas temos medo, olha, mas, nós queremos ser bons, mas temos medo. São ideias contrárias, o mas aqui, ele está me dando uma ideia de oposição. E quando eu digo oposição, eu digo também o quê? A adversidade, né? Contradição ou contrariedade. Tá? Eu poderia até dizer que uma é antagônica à outra, que esse aqui seria antagônico a este aqui, por causa do mas. 8. Observe o seguinte trecho. Elas avançam
o sinal é fera em você. Porque, sendo gentil, você está sendo vulnerável. Perceberam que aqui dá uma introdução de causa? Lembra que a gente estudou os conectivos de causa e consequência? Ainda no início do primeiro bimestre? Então, qual seria dos conectivos a seguir, né? Poderia substituir a palavra sublinhada. Então, ó, eles avançam o sinal e ferem você, uma vez que, sendo gentil, você está sendo vulnerável, né? Então, o porquê poderia ser substituído por uma vez que, pelo pois, que todos estariam introduzindo o quê? A causa. Perceberam que isso aqui é a causa? Ser gentil, você está sendo vulnerável. Por isso, vai trazer por consequência eles avançarem o sinal e ferirem você. 9. Qual é o tema do artigo trabalhado? O tema é justamente a falta da gentileza nos dias de hoje. Tema não é título, tema é o assunto. 10. No trecho, ser gentil com cada uma delas seria um gesto de compreensão da limitação alheia e, portanto, da nossa própria. O pronome delas foi empregado para evitar a repetição de uma palavra ou expressão dita anteriormente. No caso, foi uma expressão. O que poderia tornar o texto confuso e repetitivo, quer dizer, se eu ficasse repetindo. Que palavra ou expressão foi substituída por este nome? Cada uma das pessoas com a qual você cruza todos os dias. Foi uma expressão, tá? Foi uma expressão, não somente uma palavra. Muitos alunos aí colocaram só pessoas, não. Cada uma das pessoas com a qual você cruza todos os dias. Esse delas é um elemento de quê? De coesão do texto, né? Para evitar essa repetição. Então aqui, ó, ser gentil com cada uma delas. Delas quem? Né? Cada uma das pessoas com a qual você cruza todos os dias. Então, ser gentil com cada uma das pessoas com a qual você cruza todos os dias. Para evitar a repetição desta expressão, foi utilizado delas, né? Para terminar efetivamente a questão número 10 aí de vocês.